Muito obrigada. Então, João e a todos, muito boa tarde. Já sabem que eu sou a Diana Carvalho, não é? Portanto, o João já fez aqui questão de me apresentar e eu estou aqui hoje para vos falar um pouco sobre este tema de cultura de inovação, mas também de colaboração, porque eu acho que quando falamos de inovação, a colaboração é uma peça fundamental, não é? Não sei se todos participam no programa de inovação interna aqui do CTT, já agora assim por curiosidade, aqui quem está na sala já participaram com ideias? Não? 1, 2, 3, 4, 5, podemos ao menos 6. Portanto, há claramente aqui um espaço e convido-vos também a participar nos próximos ciclos de inovação e a partilhar ideias, porque de facto parte de todos, a inovação tem que partir de todos e não apenas de alguns, não é? Portanto, esse é o segredo, é que todos em conjunto possamos ajudar a empresa a crescer, a inovar e colaborar para conseguir ter resultados dentro da empresa. E, portanto, hoje vou falar um pouco antes de falar sobre como é que criamos uma cultura de inovação e uma cultura colaborativa, é porquê, não é? Será que é mesmo importante? Vocês acham que é mesmo importante ter uma cultura de inovação colaborativa? E deixo aqui a questão para todos. Sim, não? Sim. Eu acho, pelo menos. Então vamos dar aqui um passinho atrás, que é importante termos de facto uma cultura de inovação, mas porquê, não é? Porque inovar? Eu não me vou estender muito, porque o Ricardo acho que já fez aqui uma excelente apresentação e falou de alguns exemplos claros, não é? E óbvios que mostra que empresas líderes têm de inovar, caso contrário não conseguem suceder no mercado, não é? Portanto, isso é óbvio, acho que hoje em dia todos sabemos. E a verdade é que vários estudos o comprovam, não é? Portanto, cada vez mais as empresas apostam em temas de inovação, deixou de ser um nice to have e é um must, não é? Senão as empresas morrem a curto, a longo, médio prazo, não é? Consoante a realidade do mercado. E, portanto, já falámos de vários exemplos, trago aqui mais alguns exemplos, como por exemplo da Kodak, que todos devem conhecer muito bem, não é? A famosa Kodak, que inclusivamente anteviu a alteração do mundo da fotografia para o mundo digital e, na verdade, com medo de matar o seu próprio negócio, não foi capaz de dar esse passo de inovação e acompanhar a evolução do mercado. E isto é um exemplo claro, não é, de como a inovação é importante e que as empresas têm, de facto, de conseguir inovar de forma contínua, seja numa perspectiva mais radical, disruptiva, arquitetural, como dizia o Ricardo, mas também numa perspectiva incremental, não é? Porque apesar de, por exemplo, a Apple, que é um ótimo exemplo de uma empresa mais disruptiva, mais radical, a verdade é que os últimos lançamentos do próprio iPhone, não é? Nós vemos que são muitas vezes alterações incrementais, não é? Aparecer o espectro de cores maior, uma câmara mais evoluída, o próprio touchscreen, o aumento, portanto, todas as inovações que a Apple vem trazendo e ao seu iPhone são naturalmente inovações incrementais e, portanto, é bom termos esta perspectiva de apostar em inovação continuamente, seja em temas de negócio mais incrementais, seja nesta vertente de olhar para novas tendências e percebermos como é que o nosso negócio pode evoluir. Aqui trago-vos alguns exemplos do porquê que inovar, não é? Se nós inovarmos, o que é que nós vamos conseguir com isto, não é? A verdade é que está provado, não é? Inclusive, é que há alguns dados em que vemos que a inovação hoje em dia já é responsável por 50% do crescimento económico da OCDE. Portanto, isto é um dado muito, muito interessante e que 5 bilhões de dólares é um contributo estimado da inovação para o PIB global. Portanto, claramente está provado que temos que inovar, não só para nos tornarmos mais resilientes, mais competitivos, mas também para conseguir acompanhar as mudanças, não é? Que todos os dias acontecem e cada vez a uma velocidade mais rápida, não é? E, portanto, agora, um bocadinho reforçando aquilo que o Ricardo já disse, eu trago aqui uma pequena balança, não é? Que é, não vamos pôr todos os ovos no mesmo cesto, não é? E, portanto, é muito importante as empresas terem diferentes apostas na inovação. Portanto, temos de estar continuamente a melhorar o nosso negócio, portanto, fazendo melhor, reinventando todos os dias aquilo que nós fazemos, não é? Para conseguirmos ser mais competitivos, mais eficientes, trazer mais retorno ao negócio, mas também temos que olhar o que é que está a acontecer ao mundo, não é? E se calhar o petróleo daqui a uns anos vai deixar de ser um negócio, não é?
o próprio mundo dos correios, que cada vez está a mudar, não é? Com a entrada da Amazon, portanto temos de estar atentos àquilo que é o futuro e com isso acompanhar, não é? E inovar o nosso próprio modelo de negócio para conseguir que ele cresça e que tenha continuidade. E, portanto, isso é muito importante para as empresas, garantir de facto que acompanhamos tanto estas duas vertentes, não é? Que eu diga mais incremental e mais radical, e que também agrega temas disruptivos e arquiteturais, se assim o dissermos. E, portanto, sabendo que a inovação é importante, agora falamos um bocadinho do porquê da cultura de inovação, não é? Porque é que, ok, temos que inovar, isso é claro para todos, acho eu, mas porquê é que temos de garantir uma cultura de inovação nas empresas, não é? E acho que é óbvio, não é? Porque a verdade é que a inovação tem que ser feita pelas pessoas, não é? E se nós não conseguimos nas nossas pessoas incutir aqui um espírito de inovação diariamente, naturalmente não vamos conseguir inovar. E, portanto, este é um dos pilares mais importantes para sermos bem-sucedidos entre as nossas empresas. Podemos ter ferramentas, processos, formas de espaços para a inovação, mas se não tivermos uma cultura de inovação e também de colaboração, naturalmente não vamos gerar inovação. E, portanto, eu acho que este é um dos pilares mais importantes para as empresas, é garantir que temos esta cultura interna. E depois já vamos falar um bocadinho como nós podemos criar esta cultura, não é? E este espírito colaborativo. Além da cultura, claro, existem muitos outros pilares, que assim os chamamos, que são muito relevantes para garantir dentro de uma empresa, como, por exemplo, garantir que todos entendem muito bem o propósito, a estratégia da organização e cada vez mais, não é? Com os millennials, com a geração Z, nós vemos que ainda segunda-feira estive num workshop sobre Happiness at Work, promovido pela revista Exame, e falavam exatamente disso, não é? Que as novas gerações já não têm interesse em trabalhar em grandes empresas por um posto fixo, não é? E que seja garantido durante muitos anos. As novas gerações procuram fazer a diferença, não é? E de ter um propósito no seu dia-a-dia. E, portanto, isso é muito importante. Portanto, garantir também nas empresas, porque nós dependemos de pessoas, não é? E daqui a uns anos, naturalmente, a geração Z vai representar uma grande percentagem da nossa massa de trabalho e, portanto, é importante encontrar formas de motivar estas pessoas, não é? E, claro, ter uma cultura de inovação é naturalmente um dos motivos que mobiliza esta nova geração, não é? Portanto, conseguirmos mostrar-lhes uma visão, dar-lhes a hipótese de fazer mais do que a sua função, porque hoje em dia eu posso ser contratada para a área de recursos humanos ou para uma área financeira, mas eu quero ter uma missão dentro da minha empresa, quero ter um propósito, poder dar mais, ir além e, portanto, dar esta flexibilidade às pessoas e fazer estes talentos crescerem dentro das empresas é muito importante. Okay? E, portanto, naturalmente, esse é um dos pilares. Temos muitos outros temas que são importantes para assegurar uma cultura de inovação, sendo formas de reconhecimento, ter processos internos, ter ferramentas, como a ferramenta dos próprios CTT, que continuamente recolhe ideias de todos os colaboradores, termos comunicação direcionada, segmentada, para ativar as pessoas, coaching, formação. Portanto, todos estes pilares naturalmente vão ajudar estas próprias sessões, não é? Que são muito importantes para passar a mensagem, não é? E vocês estão aqui sentados, têm também um papel de embaixadores para os restantes, não é? Porque nem sempre conseguimos chegar a todos e portanto, haver esta preocupação de levar a toda a gente esta cultura é de facto muito importante para o sucesso da empresa. E, portanto, falando aqui um bocadinho mais do tema da colaboração, não é? Como é que a inovação e a colaboração podem ajudar, não é? Eu trago-vos aqui alguns exemplos também que mostram que não chega a sermos inovadores e criativos e trazer a inovação em silos dentro da empresa. Claro que é importante ter departamentos de R&D e de liderança, inovar, mas não chega. E, portanto, a inovação tem de vir de mais cabeças, porque quantos mais, e se conseguimos embeber no dia-a-dia, não é? De todo o nosso trabalho, nós podemos inovar naquilo que fazemos no dia-a-dia, não é só inovar para criar uma nova oferta para o CTT, não é? E, portanto, é de facto importante garantir esta cultura de inovação colaborativa, ok? Todos os dias do nosso trabalho, não só através das ideias que partilhamos. E aqui são alguns exemplos da história, não é? Que mostram que isso
é o sucesso, a colaboração é o sucesso. Como, por exemplo, não sei se conhecem, não é? A famosa missão da NASA à Lua, não é? O Apollo 13, que infelizmente correu mal, não é? E a velha expressão do Houston, we have a problem, veio exatamente daí, não é? Portanto, houve um problema nesta missão e, de facto, só através dos vários cientistas e astronautas, toda a colaboração que foi colocada para conseguir trazer de volta os astronautas vivos para o nosso planeta, não é? É que foi a chave do sucesso. Portanto, ter a perspectiva de todos diferente para conseguir resolver, com a limitação dos materiais que eles tinham para resolver o problema na nave e conseguirem voltar, foi o sucesso destes astronautas chegarem vivos, não é, à Terra. O mesmo se aplica, por exemplo, no projeto que começou em 1990 do genoma humano, não é? Em que 5.000 cientistas de todo o mundo, estamos a falar de 250 laboratórios pelo mundo espalhados, de facto conseguiram descodificar o DNA humano, não é? E com isso fazer uma revolução na própria medicina e ciência, não é? Muito importante para descobrir formas de outras medicines, não é? Que nos ajudam a sobreviver e aumentar a qualidade de vida e o tempo de vida, não é? E portanto, de facto, sem esta colaboração, muito provavelmente estes dois acontecimentos históricos não teriam sido possíveis. E portanto, apelo a todos a este espírito colaborativo, porque é muito relevante no que toca à inovação. Okay? Nos ajudarmos a todos, nem todos somos iguais, uns mais criativos, mas nem todos somos muito criativos, e portanto há que aproveitar o melhor de todos e colaborarmos para conseguir gerar inovação dentro do nosso negócio, no dia-a-dia. Este também é um exemplo de um cliente que estamos a trabalhar, um projeto muito interessante de inovação aberta, da Unilever no UK, portanto, que é cliente da Exago, e que estamos a trabalhar num projeto, na minha opinião, que me toca no sentido em que é um projeto que a Unilever, em colaboração com o DFID, está a tentar ajudar países pobres na África subsaariana, não é? A garantir condições em determinados temas que para nós parecem banais, não é? Como sanitização, todos temos a forma, não é? Financial inclusion, todos temos acesso ao banco aqui, não é? Acesso à água, safe water, quer dizer, isso para nós não é um problema, mas infelizmente em muitos países na África subsaariana e na Ásia, inclusive, é um tema. E, portanto, estes projetos são muito importantes, são projetos muito ligados a temas de sustentabilidade, não é? Em que várias pessoas do mundo se juntam e criam projetos, não é? Entrepreneurs, nesta área mais social, criam projetos inovadores para, de facto, ajudar estes países mais pobres. Portanto, é também um exemplo natural em que a colaboração é essencial para ajudar não só as empresas, mas o mundo, não é? Portanto, vai além das empresas aqui. E, portanto, isto de ser colaborativo, eu volto a dizer que é muito importante que seja a toda a rede da empresa, não é? Portanto, não chega eu ter os meus talentos, os meus líderes, não é? A inovar e a trazer e a levar o caminho da empresa e a definir a estratégia e dizer para onde é que caminhamos. Não, isto tem que, de facto, a inovação não pode ficar apenas em silos, ela tem que ser cross e tem que estar em toda a organização. E, portanto, temos de conseguir de mobilizar todas as pessoas para estes temas de inovação de uma forma contínua no seu dia-a-dia. E já falámos um bocadinho que o desafio naturalmente é mais acrescido, principalmente com esta mudança, não é, de cultural e de novas gerações, não é, que dizem, inclusive, que a geração hoje em dia, 61% está disposta a largar, portanto, o seu posto de trabalho. Portanto, é de facto muito importante, não é, conseguir reter mais estas pessoas e dar-lhes outras ferramentas para elas poderem impactar no negócio, não é? E ainda agora referindo aqui um bocadinho esta presença no Happiness at Work da Exam, eles falavam um bocadinho de quais eram os motivos que levavam as pessoas a ficar e a colaborar dentro da empresa e achei curiosíssimo que o salário representava por volta de 10% na motivação de uma pessoa, assim como a estabilidade da empresa. Portanto, 10% é muito pouco. Hoje em dia ninguém é movida por dinheiro. Portanto, é muito importante dar outras condições. E quando falamos, por exemplo, em incentivos, muitas vezes, e foi um exemplo muito curioso que partilhavam, é que muitas vezes as empresas, ok, preciso dar incentivo a esta nova geração. Então,
incentivos em espaços, em dias de férias, dias para lazer, o dia do aniversário, e muitas vezes esquecem-se de perguntar o que as pessoas querem. E isso é muito interessante ver, que é muitos incentivos que são dados nas empresas às pessoas, nem sempre é aquilo que a pessoa quer de facto. E, portanto, esta importância da colaboração surge também aqui, não é? De percebermos, de ouvirmos, de entendermos de facto o que é que as pessoas querem, como é que elas podem contribuir, o que é que me faz feliz na minha empresa, não é? Nem sempre é beabá, não é? Nem sempre o dia de férias no aniversário tem de ser um incentivo que atrai a pessoa, não é? Portanto, é muito importante haver este espírito de ouvir, de envolver as pessoas e ajudá-las também a trabalhar naquilo que são os nossos desafios do dia a dia, para que sejam mais felizes, mais produtivos e que possam impactar na inovação da própria empresa. Aqui mostro-vos aqui alguns dados também que mostram de facto que a colaboração é importante, não é? Nós fizemos um estudo em 2016 com a KPMG a nível internacional, em que no fundo tivemos várias empresas que responderam um survey e a colaboração foi um tema tocado, não é? Como é que, no fundo, o que é que a colaboração impacta, de facto, uma empresa colaborativa ou não colaborativa, até que ponto é que ela é mais rentável ou mais produtiva, okay? E, de facto, está comprovado, portanto, tivemos dados que empresas que aplicam a colaboração de uma forma contínua, ou mesmo por vezes ad hoc, que conseguem ter pelo menos duas vezes mais receitas. E, portanto, é interessante, não é? Ver como a colaboração aqui tem um papel muito importante. Assim como aumenta, portanto, uma maior taxa de terem produtos de sucesso, não é? Ou ter esta colaboração interna. E, portanto, já percebemos que a cultura de inovação e a colaboração são fundamentais, e agora a questão surge é como é que nós criamos esta cultura de inovação e de colaboração. Portanto, uma cultura de inovação colaborativa. E, claro, há aqui duas transformações óbvias que nós temos que seguir. Uma, claro, ao nível operacional. Portanto, temos que ter uma estrutura, não é? Temos que ter uma governança, temos que ter processos definidos, com incentivos, comunicação, mas também temos que ter ferramentas, seja a ferramenta online para captura de ideias, mas ferramentas offline, não é? Onde conseguimos formar as pessoas para poderem fazer workshops e recolher ideias, para poderem dessas ideias conseguir chegar a propostas de valor e seguir a implementação. Portanto, há de facto formar e dar as ferramentas que as pessoas precisam para que elas possam fazer isto no seu dia-a-dia, ok? E não esperar que essa inovação venha da área da inovação, porque não é daí que vai vir. A inovação e a área de inovação tem um papel de moderador, de acompanhar, de sponsorização. Não tem um papel de entregar a inovação, não é? Portanto, isto tem que partir de todos, se caso contrário nunca acontecerá. E depois, naturalmente, há um tema cultural, não é? Portanto, temos que dar ownership às nossas pessoas, não temos que ter medo de falhar. O medo da falha é terrível, não é? Por vezes, em algumas estruturas organizativas, existe muito este racional, não é? Principalmente quando há muitos temas de risco, temos muito medo da falha. Mas temos que permitir a falha, temos que permitir a experimentação, porque só falhando é que vamos conseguir suceder no futuro. Aliás, até há business angels, dizem, não é? Americanos, que eu invisto muitas vezes em startups quando os fundadores já falharam várias vezes, porque provavelmente agora vão acertar, não é? Porque já falharam umas 10 vezes antes. E, portanto, isto é natural, portanto, ninguém chega à pólvora, ninguém faz inovação sem falhar. Portanto, este espírito de estarmos preparados para a falha, mas fazer e repetir é muito importante no nosso dia-a-dia. Não temos de ter medo de falhar, temos de ter medo de não fazer. E sim, temos de ter medo quando não fazemos, é mau sinal. E, portanto, tentar incutir isto de uma forma diária é, de facto, a todos, é muito importante para criar aqui uma cultura mais colaborativa e de inovação. Portanto, vou-vos falar aqui de alguns ingredientes, não exaustivos, são 11, mas que eu, na minha opinião, acho que são dos mais importantes para garantir esta cultura de inovação colaborativa, ok? E depois eu termino aqui com uma questão, já lá vamos. Mas basicamente, um dos pontos que eu gostava de vos passar é garantir que seja a nível da empresa, portanto, da liderança, não é? É muito importante
cada vez mais que as empresas tenham um propósito claro e definido, não é? E que o consiga comunicar continuamente, não é? Para onde é que estamos a caminhar, não é? Porquê que todos aqui hoje estamos aqui sentados? Porquê? Porquê que trabalhamos no CTT? O que é que nós queremos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não é? Isso é muito importante a nível mais estratégico, mas também a níveis mais táticos, ou seja, dentro das próprias áreas de negócio é importante que esse propósito exista e que as pessoas sintam esse propósito, não é? Quando elas estão a construir uma apresentação para uma entrega ou para um projeto, tentar entender o todo, não é? E este pequeno pedaço do meu trabalho, como é que ele vai contribuir para o todo? E, portanto, é muito importante termos esta disciplina, não é? De nunca perder a visão helicóptero, não é? Do que é que estamos aqui, porquê, qual é o nosso objetivo principal e tentar levar isso de uma forma sistemática, não é? E de não exigir que muitas vezes a liderança de colocar problemas, não é? A liderança não me diz qual é o objetivo. Em vez de ter esta perspectiva de esperar que nos digam, ser proativos, tentar entender, ajudar a construir essa visão do todo, esse propósito, ok? Portanto, eu acho que esse mindset é muito importante e cada vez mais, não é? Portanto, criarmos este espírito de startup em todos, não é? Mesmo dentro das grandes empresas, não é? Ter um bocadinho este espírito contínuo de startup, onde trazemos este propósito, esta visão continuamente. Depois já falámos um pouco, não é? Tentar também ter espaços, ferramentas e momentos dedicados, não é? Não tem que ser naturalmente um Innovation Lab, como vimos aqui noutros, mas de facto encontrar formas, não é? Seja com dinâmicas, com dias específicos, dando espaço na agenda, permitindo um trabalho, por vezes remoto, para pensar fora da caixa. Portanto, há muitas formas de motivar, não é, as pessoas a sair um bocadinho do seu espaço de conforto, não é, do seu dia a dia, da sua operação e poderem de facto ir partilhar e ter uma visão um pouco mais criativa e inovadora sobre aquilo que é a sua função. E, portanto, é de facto importante. Claro que depois também há outras ferramentas que ajudam, não é? Cada vez mais nós vemos. A ferramenta da Zag é um exemplo, mas há muitas outras relevantes, como os chats internos, como, por exemplo, ferramentas de gestão de projetos online, como temos os Asanas e outras, os Trellos da vida, etc. Portanto, há muitas ferramentas hoje em dia que nos ajudam, não é? A suportar estes processos mais colaborativos, não é? Não só na geração de ideias, mas depois também no dia-a-dia no negócio, na implementação dos nossos projetos, etc. E, portanto, há que fomentar esta componente. Como terceiro ponto, eu diria que o trazer continuamente desafios relevantes é muito importante, não é? Portanto, nós temos um propósito, mas o propósito muitas vezes tem que ser calcado, não é? Em desafios concretos. Não é? Se eu posso ter o propósito de ser a empresa número 1 na entrega no mundo, mas agora há que calcar essa estratégia em desafios específicos para conseguir chegar lá, não é? E, portanto, é muito importante que todos nós, seja a liderança, como mesmo todas as pessoas que participam, lancem esses desafios de uma forma contínua para irmos, como eu costumo dizer, construindo o elefante às postas, não é? Portanto, não podemos querer o elefante de uma vez só, temos que parti-lo aos bocadinhos e construindo o nosso Lego para chegar àquilo que é o nosso propósito maior e obter o nosso objetivo final. Ter embaixadores de inovação, que eu dou os parabéns aqui ao CTT, porque de facto é um trabalho que têm vindo a fazer e acho muito bem, não é? Aqui a equipa do Nuno, do João Mel, que têm construído, não é? Já têm aqui vários embaixadores dentro de áreas diferentes de negócio, que são muito importantes, eles têm um papel muito importante na organização. Portanto, são eles que vão ajudar a levar esta cultura interna e a mobilizar mais as pessoas. Termos também tipos de colaboração diversos e inclusivos, portanto, repetindo aqui uma vez que, claro que a criatividade é importante e há formas de trabalhar essa criatividade, mas, naturalmente, há pessoas sempre mais aptas a temas mais analíticos ou a temas... E, portanto, há que encontrar formas de todos participarem, seja na construção dessas ideias, seja ajudando a validar as ideias, seja na implementação. Portanto, há que obter o melhor de todos para, no final, chegarmos e termos resultados de inovação. Como sexto ponto, formar. Portanto, eu acho muito importante garantir que as pessoas têm, de facto,
as ferramentas internas, não é? Skills de comunicação, que entendem como é que se gera um processo de ideação até a implementação, que ferramentas é que podem usar offline, em workshops, etc. Portanto, garantir que existe formação para que elas consigam levar para o seu dia-a-dia esta inovação. Comunicação, portanto, acho essencial, portanto, garantir que nós conseguimos levar esta moto, este desejo a todo lado, não é? Claro que pode partir muito top-down da liderança, mas importante também com os embaixadores, não é? Que vão criando este bichinho e este desejo em todos. Mecanismos de gamificação, acho que estes naturalmente fazem parte é um ingrediente muito relevante, porque o jogo, não é? O jogo e criar aqui alguma parte fun no processo colaborativo ajuda sempre, não é? Seja como, por exemplo, a ESAG oferece os mecanismos de investimento nas ideias, mas há formas muito divertidas, por exemplo, quando estamos a fazer um workshop de ideação, de conseguir motivar as pessoas a trazer essas ideias. Portanto, há que ser originais e criativos, não é? E gamificar este próprio processo, não é? Para não o tornar boring, não é? E torná-lo assim fun, criativo, com vontade, desejo das pessoas participarem. Celebrar ganhos individuais e coletivos é fundamental, portanto, temos sempre quick wins, principalmente na inovação incremental, não é? Em que por vezes mudamos pequenas peças do nosso negócio e temos ganhos substanciais, portanto, há que celebrá-los, há que comunicá-los. O microfone? Há que comunicá-los e celebrar estas coisas a funcionar. Ok. Portanto, há que celebrar estes ganhos individuais e coletivos, é muito importante. Ter, de facto, incentivos para que as pessoas continuem a participar, não é? Nestes temas de inovação, portanto, seja com prémios físicos, seja com exposição perante a empresa, dá a hipótese de participar em projetos diferentes da sua função. Portanto, há muitas formas de incentivar as pessoas para inovarem. E depois, claro, eu digo sempre que garantir que se parte à prática e que se faz, não é? Porque estes ingredientes que eu vos falei são muito importantes, mas concretização é essencial, não é? E, portanto, é essencial que depois de todos estes ingredientes consigamos, de facto, aplicá-los no dia-a-dia, não só em desafios que vamos lançando de tempo em tempos, mas que aplicarmos e consigamos obter resultados, implementar essas ideias e partilhá-las. Portanto, essas histórias de sucesso serem partilhadas, como estamos aqui a partilhar alguns casos hoje, mas casos concretos, não é? Que nós conseguimos, é muito importante haver este momento de partilha. E, portanto, agora para terminar, coloco-vos a questão se são de facto pessoas colaborativas, não é? E vou pôr aqui só um pequenino vídeo de colaboração. Portanto, isto de facto aqui mostra, não é? A colaboração ajudou, não é? E conseguiram resolver o problema. E portanto, aqui para terminar, deixo-vos um bocadinho o pensamento, não é? Para todos vós, aqui são alguns pontos para pensarem, de facto, e de levarem todas as pessoas, não é? É um pequeno checklist, naturalmente há muito mais do que isto, mas é para vos deixar aqui um pouco a pensar neste tema. E termino com uma célebre frase. Curiosamente o Ricardo já falou deste senhor magnata de negócio, né, o Henry Ford, né, que revolucionou aqui o mundo automóvel, com uma frase que é: o coming together is a beginning, keeping together is progress e working together is success. E portanto, de facto, isso é o futuro das empresas, é garantir que todos conseguimos juntos chegar a esse sucesso, trazer esse sucesso. Obrigada.